Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, em seu coração. Sou o professor Márcio Mainardes e aqui estamos para mais uma pré-aula da EBD. Eu quero agradecer a todos vocês que todas as semanas estão nos acompanhando através do YouTube. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus mais longe. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2021 estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E já chegamos na lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. O nosso textuário nesta lição é Efésios, capítulo 5 e o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, a qual nós estaremos estudando, falando a respeito desses versículos, é a própria carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, os versículos 15 ao 20. Vivendo o fervor espiritual. Fervor espiritual fala de um zelo ardente pelas coisas espirituais. Uma busca intensa por mais de Deus através da leitura da Bíblia, através da oração, da consagração, do jejum, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Em outras palavras, é manter a chama acesa, é colocar lenha no altar, é colocar o óleo no candelabro para que o fogo jamais se apague. Deixa eu dar um exemplo na Bíblia sobre isto que eu estou apresentando para vocês. Lá no livro do Êxodo, o capítulo de número 27. Olha o que diz os versículos 20 e 21. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde, olha só, desde a tarde até amanhã perante o Senhor. E isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. O fogo no candelabro precisava estar ardendo, precisava estar aceso e só estaria desta forma se tivesse sido colocado o óleo santo. E não era qualquer azeite, mas sim o azeite consagrado para o candelabro. Também, ainda no Pentateuco, em Levítico, o capítulo de número 6 e o versículo de número 13, esse versículo tão conhecido: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Da mesma forma, a nossa vida, ela é um altar de adoração ao Senhor. A nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. E neste altar é necessário ter fogo, e só vai ter fogo se tiver combustível para o fogo. Então é necessário preparar a lenha, é necessário soprar as brasas para que a nossa vida tenha o verdadeiro fervor espiritual. Quantas pessoas que vivem de uma experiência do tempo em que aceitaram a Jesus, às vezes 5, 10, 15, 20,
30 anos atrás e elas vivem somente dessa experiência, mas depois daquele dia, depois daqueles primeiros meses, dos primeiros anos de fé, essas pessoas nunca mais tiveram uma experiência com Deus. É necessário mudar isso. É necessário que o fogo esteja sempre aceso. É necessário que o nosso altar esteja sempre preparado. Nós precisamos, a cada dia, sermos mais intensos no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos amar mais o Senhor, ler mais a sua palavra, ter um relacionamento mais intrínseco com Ele, porque só assim nós estaremos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Olha só o que eu vou dizer agora, isto é muito sério. A pessoa que passa o dia inteiro sem nenhuma leitura da palavra, nenhum versículo, nenhuma palavra de oração, nenhum pensamento, nem um trecho sequer das Escrituras, esta pessoa não pode ser chamada de cristã. É necessário que você tenha pelo menos 2 minutos, 5 minutos de oração diariamente. É necessário que você leia a palavra de Deus, porque a boca do Senhor é ela que é o nosso alimento. Ninguém pode viver sem se alimentar. Então a pessoa que passa 24 horas, outras 48, sem uma palavra de oração, sem um pensamento ao trono da graça, sem a leitura da palavra, esta pessoa não pode se chamar cristã. É muito sério isso que eu estou falando, mas é um tempo de rever os conceitos. É necessário nós estarmos mais firmes no Senhor, porque nesses dias difíceis só sobreviverão aqueles que estiverem firmes no Senhor. O texto da nossa lição, a leitura bíblica, é Efésios 5, do 15 ao 20. E eu convido você a nós analisarmos em poucos minutos este texto. Olha só o versículo 15 de Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Andar aqui em Efésios, na Epístola aos Efésios, refere-se ao ciclo completo da vida de um indivíduo. Andar prudentemente é assumir a posição de filhos no reino. E aqui diz que devemos andar prudentemente, ao contrário, não devemos ser nécios. Nécio significa tolo, significa sem juízo. Então veja que o apóstolo Paulo está chamando aqui os crentes em Cristo a viverem conforme a vocação da qual foram chamados. O versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo significa fazer o uso sábio de cada oportunidade que temos de estar na presença do Senhor e de anunciar o evangelho da graça. Remir fala de comprar de novo, fala de resgatar, de aproveitar. Quantas pessoas estão vivendo desperdiçando o seu tempo em coisas banais, em coisas que não edificam? É necessário que o tempo que nós temos, nós estejamos mais perto de Deus, levando o evangelho a toda criatura, estudando a sua palavra, vivendo na dimensão do Espírito. Como os súditos do reino, vivamos fervorosamente cada dia, sabendo que o tempo em breve se findará. Nós não temos todo o tempo. O tempo nosso nesta terra em breve se findará. Jesus está às portas, por isso é necessário que nós vivamos remindo o tempo. O versículo de número 17 diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade
do Senhor. Olha só que versículo sublime. Aqui Paulo está dizendo para termos bom senso e não seguirmos os nossos próprios instintos, mas sim a vontade do Senhor. Nós somos seres racionais. Nós não seguimos instintos como animais, mas nós procuramos entender, conhecer e fazer a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que se obedeça a sua palavra. Um texto que você pode aplicar aqui é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Samuel diz a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente preocupada com o sacrifício, mas não está preocupado com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que se obedeça a sua palavra. Também um texto muito importante que você precisa colocar aqui, quando nós falamos da vontade do Senhor, nós estamos no versículo 17, a última frase do versículo 17, e nós temos 1 João. Quero ler esse versículo que está em 1 João, no capítulo de número 2 e o versículo de número 17. Ali diz que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Senhor, este sim, permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A busca do homem hoje, a busca do ser humano é permanecer, é viver mais nesta terra. Mas aqueles que não estão firmados na palavra do Senhor passarão. Mas aqueles que nasceram da água e do Espírito e vivem firmados na palavra, esses permanecerão porque têm a vida eterna. O versículo 18, vamos lá? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o nosso texto áureo nesta lição de número 9, vivendo o fervor espiritual. Versículo muito conhecido, mas eu sei que Deus tem algo para você aqui, ó. Não vos embriagueis com vinho. Esta é uma ordem, mas há também uma outra ordem neste mesmo versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis. Se esta primeira parte do versículo é uma ordem, a segunda parte, mas enchei-vos do Espírito, também. O verbo no original grego, ele fala de uma ação, ele está no imperativo. Logo, não se encher do Espírito é pecado. Se na primeira parte do versículo eu entendo que aquele que se embriaga com vinho comete pecado, aquele que não se enche do Espírito também comete pecado. Veja que muitos líderes, pastores, ensinadores focam na primeira parte do versículo. Não vos embriagueis com vinho. Olha, embriagar-se é pecado. Eles estão corretos, é claro, mas eles não afirmam da mesma forma na parte final do versículo, quando diz: mas enchei-vos do Espírito. Aqui é uma ordem. Todos aqueles que foram salvos, que fazem parte do corpo de Cristo, têm esta ordenança: encham-se do Espírito do Senhor. Logo, não se encher, não buscar, não ter uma vida fervorosa é pecado. É claro que nós podemos discutir mais à frente, em outro momento, o que é ter uma vida fervorosa, quais são os sinais disso, mas há uma ordem clara: enchei-vos do Espírito. Não se encher do Espírito Santo é também pecado. Versículo de número 19 diz: falando entre vós com salmos e hinos,
e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqueles que são cheios do Espírito Santo têm salmos, como aqueles salmos do Antigo Testamento, têm hinos, têm cânticos espirituais, canções sacras. Por quê? Porque é isto que está dentro dele. É isto que move esta pessoa. Aqueles que estão em relacionamento contínuo com Cristo têm a palavra, têm salmos, têm doutrina, têm cânticos espirituais. Quem é cheio do Espírito, aprenda isso, quem é cheio do Espírito não perde tempo com coisas efêmeras, com coisas passageiras, ou seja, com vaidade. Há muita gente até perdendo tempo com a própria obra, porque estão mais preocupados com a forma como vão fazer do que fazer realmente. Aqueles que são cheios do Espírito, eles são conhecidos porque a palavra transborda deles, porque cânticos espirituais, línguas transbordam dos seus lábios. É fácil identificar alguém que é cheio do Espírito Santo. Há um desejo muito grande na evangelização, na obra missionária, na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. O versículo 20, o último aqui da nossa leitura bíblica em classe, diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão, assim como o testemunho e a sujeição, são marcas daqueles que vivem a plenitude do Espírito. Aqui eu estou me referindo ao terceiro tópico da sua lição, que é vigilantes contra a frieza espiritual, que fala do testemunho transbordante. Aquele que é cheio do Espírito Santo tem um testemunho transbordante e também vive uma vida de gratidão. Quem é cheio do Espírito Santo não vive murmurando, não vive reclamando, muito menos blasfemando, mas vive uma vida de gratidão e sujeição. É sujeito ao Senhor e também ao seu pastor, à sua liderança. Isto é também um sinal de pessoa cheia do Espírito Santo. Olha só, para encerrar esta pré-aula, aqui é apenas uma pré-aula, nós temos sempre aos domingos no nosso Facebook, perfil Márcio Mainardes, domingo, 10 horas e 30 minutos da manhã, nós temos a aula da EBD. Esta é apenas uma pré-aula bem rápido aí, apenas para apontar alguns conceitos para a sua aula. Olha só, o batismo pelo Espírito Santo e o batismo no ou do Espírito Santo são bênçãos distintas que só acontecem uma vez. Olha só, do que eu estou falando? O segundo tópico da nossa lição, no terceiro subtópico, o nosso comentarista, que é o pastor Ezequias, ele aborda aí essas diferenças. Então, vou repetir. O batismo pelo Espírito Santo, que é o novo nascimento, é quando o Espírito Santo coloca o crente no corpo do Espírito, no corpo de Cristo, melhor dizendo, né? E esta pessoa nasceu de novo e agora tem o selo do Espírito Santo. Então, o batismo pelo Espírito Santo, quando eu digo desta forma, estou me referindo ao novo nascimento. E o batismo no ou do Espírito Santo, isso varia muito, se refere ao revestimento, àquilo que aconteceu em Atos 2, ao Pentecostes. E estas são bênçãos distintas que só acontecem uma vez. Porém, o assunto aqui desta lição, da lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual, fala da continuidade da vida cristã. É necessário encher-se sempre do Espírito Santo. Não pode ser uma vez e depois jamais. Então a lição aqui
ela não está abordando o novo nascimento, quando o crente é selado com o Espírito Santo, que nós chamamos de batismo pelo Espírito Santo, nem tampouco está se referindo ao assunto da lição de número 3, quando nós estudamos a respeito do batismo no Espírito Santo, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2. Mas aqui está falando da continuidade da vida cristã, do prosseguimento. Pessoas que já nasceram de novo, pessoas que já foram batizadas, tanto nas águas quanto no Espírito Santo, e agora precisam manter esta vida no altar, precisam manter a chama acesa, o mesmo desejo que tinham lá no primeiro amor. Essas pessoas, esses crentes, precisam manter. Então aqui está falando da continuidade da vida cristã no altar, com o altar em ordem em dia. Olha só alguns textos que eu vou... Alguns deles estão na nossa lição, mas eu quero ler com vocês aqui. Atos 4, e o versículo de número 31. Diz assim, olha só: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que essas pessoas que estavam reunidas eram pessoas que já foram cheias do Espírito Santo. Eram pessoas que já foram batizadas. E por que está dizendo assim? E todos foram ou ficaram cheios do Espírito Santo? Porque isto é um ato contínuo, assim como Paulo está falando em Efésios 5 e 18. Outro texto que eu quero ler com vocês é Atos, capítulo 4 também, e o versículo 8. Olha só: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Chama a atenção que Pedro já recebeu o batismo no Espírito Santo no capítulo de número 2, e agora no capítulo 4, versículo de número 8, nós vemos novamente Pedro cheio do Espírito Santo. Também em Atos, capítulo de número 13, e o versículo 9 diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, veja que Saulo encontrou Jesus no caminho de Damasco, e aqui ele já era batizado no Espírito Santo, mas ele estava nesse instante cheio do Espírito Santo. O que queremos mostrar aqui, queridos? Queremos mostrar para vocês a necessidade de mantermos a nossa vida no altar. A necessidade de estarmos sempre nos alimentando da palavra. Na interação com o professor diz: se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização das coisas carnais. Que esta lição ela sirva de reflexão. Nós olharmos para dentro de nós e nos avaliarmos aí qual é o nosso desejo, o que é mais importante para nós nesse tempo. Queridos, se esta pré-aula foi importante para você, se lhe ajudou, se os conceitos aqui apresentados foram úteis para você preparar a sua aula, então não deixe de dar o seu joinha, deixe também um comentário, é muito importante o seu comentário, eu leio cada um dos comentários e também estou respondendo. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos, nós precisamos da sua ajuda, e ore também por nós, que Deus em Cristo vos abençoe ricamente, em nome de Jesus.